Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de filosofia de hoje, a gente vai ver um filósofo contemporâneo chamado John Rawls. John Rawls é um americano, né? Não sou obrigado a lembrar de tudo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Morreu com 81 anos, tá? Em 2002. Então, é um filósofo dentro da nossa prática de filosofia aí, é um filósofo até que bem moderno, porque se lembrar, a gente começou a estudar filosofia lá no século VII a.C., mais ou menos. Então é um cara que eu já estava completamente vivo, mas não sei vocês. Ele se formou na Universidade de Princeton, Estados Unidos, tá? Se formou em Princeton e foi professor de Harvard, da própria Princeton, de Massachusetts. Então foi um cara sensacional, professor de filosofia política, tá legal? É um cara que, como professor de política, de filosofia política, é um cara que observou muito todas as democracias, né? As desigualdades dentro dessas democracias, e propôs uma questão de justiça, tá? O principal livro dele, né, é O Liberalismo Político. Ele tem outros livros como Uma Teoria da Justiça, que é o livro que a gente vai trabalhar hoje, tá? Mas ele tem outros livros aí, como O Direito dos Povos, tá? Enfim, é um cara que é referência a nível de filosofia política, tá? Quem for fazer o curso de direito aí é fato que vai estudar o Rawls. É um cara que não era muito pedido em prova, mas já caiu. Então, se caiu, a gente vai ver, porque pode cair de novo, né? Cada vez mais a prova do Enem está conteudista e a gente tem que saber um pouquinho de cada autor aí para fazer uma boa prova quando chegar a hora. Tudo bem? Vou compartilhar o material aí para vocês. Vamos lá. Então, o Titio Rawls aí. Deixa eu só organizar aqui. Né? Qual a sociedade justa você gostaria de ver? Né? Daí a frase do Rawls. Em inglês, What would a just society look like? Viu? Treinando meu inglês aí. Então, o livro que a gente vai analisar hoje é Uma Teoria da Justiça, tá? Onde ele vai propor aí uma série de situações que a gente já até convive, mas realmente ele se debruçou nisso aí, tá? Nessa questão da justiça como parte de entender desigualdades, como parte de você entender o que cada um pode dar como contribuição dentro de uma sociedade. A gente vai ver isso aí. Então, o Rawls, quando ele vai falar de função de justiça, tá? Ele vai falar que o significado de justiça é que em qualquer sociedade, inclusive as atuais, podem pensar como a coletividade se insere no contexto do debate público. Então, o Rawls vai ser um dos caras que vai falar que é importante a nossa sociedade ter um debate para cada grande decisão que for ser tomada. Tá? Quando a gente estuda lá em sociologia os tipos de governos que existem pelo mundo, né? E a gente vê que a gente aqui é uma democracia direta e indireta, porque em alguns momentos a sociedade pode propor, né? Pode propor um plebiscito ou outros recursos que tem dentro da nossa Constituição que não necessariamente passa ali pelo Congresso para fazer as leis. A gente pode também propor petições e tudo mais. Então, o Rawls era um dos caras que entendem que o debate público é necessário
para você pensar na coletividade, tudo bem? E ele diz que isso aí é uma das funções da justiça, tá? E aí ele fala que o conceito de justiça estabelece qual o campo possível de atuação das diversas instituições sociais, tá? Na distribuição dos direitos e deveres em qualquer sociedade, em toda e qualquer sociedade. Então, instituições sociais são aquelas instituições que estão dentro da nossa sociedade, né? Que a gente entende como instituições importantes, tá? E ele fala que essas instituições, como escola, como instituições que, né, eles têm que estar dentro ali dessa distribuição de direitos, tem que ser dado a todas as pessoas, né? E tanto os direitos que todas as pessoas têm que ter, mas também os deveres. E ele vai falar que a nossa sociedade ela é desigual. A nossa sociedade é desigual, tá? E isso é normal em toda e qualquer sociedade, tanto num país mais pobre quanto num país mais rico. Agora, essa desigualdade ela não pode ter um abismo tão grande, tá? Já delimitada aí, como o Rawls diz, a responsabilidade de cada esferas de políticas, esferas sociais, né? É necessário pensar a divisão dos frutos da cooperação social, tá? Ou seja, aquilo que é produzido pela sociedade. Não existe a possibilidade de existir coisas iguais de todos. Então, o Rawls ele vai ser um dos caras que vai pregar assim, o que cada um pode dar para a sociedade não é o mesmo, tá? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas dentro de uma sociedade desigual, elas são diferentes. Então, a gente não pode exigir de todo mundo uma cooperação igual dentro da sociedade, tá? Eu tive acesso a coisas que outras pessoas não tiveram. Então, eu não posso cooperar da mesma forma que o outro, tá? Tem pessoas que tiveram muito mais do que eu, podem cooperar muito melhor, tá? Então, o Rawls, quando ele cita essa questão da desigualdade social, né, que ele fala que existe e não tem como você tirar isso de uma sociedade, mas ele fala que a cooperação social das pessoas também são diferentes. Você não pode exigir coisas de pessoas que não tiveram, né? Tá? Então, só para a gente fechar aqui essa questão da função da justiça, a justiça ela tem que olhar para o indivíduo, né, com necessidades, né, com necessidades. E, por exemplo, não sei quem já foi a rodízio de pizza, acho que todo mundo, né? Tem pessoas que comem 3, 4 pedaços de pizza e estão satisfeitos, né? Isso é um exemplo bem simples. Tem pessoas que comem 2 pedaços de pizza e estão satisfeitos. E tem pessoas no rodízio de pizza que comem 15 pedaços. E mesmo assim, às vezes, não ficam satisfeitos. Então, é mais ou menos a questão dessa sociedade. Cada um tem uma demanda, cada um tem uma necessidade. E aí a gente não pode, né, e a justiça está muito ligada a isso, exigir, né, cooperação igual de todos, né? Até porque, numa sociedade desigual, a educação para todos não é igual, né? A questão de moradia para todos não é igual. Uma questão de igualdade social para negros e brancos também não é igual. Para mulheres e homens também não é igual. Então, o Rawls ele entra muito nessa questão de falar, cara, não dá. As pessoas não estão, não podem ser cobradas da mesma forma a nível de justiça, né? E aí ele vai ter um termo chamado de equidade, tá? Ele pretende propor uma teoria de justiça, aí que entra a questão, por isso que eu falei um pouco sobre desigualdade, né? Ele propõe uma teoria de justiça que considera um horizonte de diversidade,
né? E hoje a gente tem um debate muito grande e muito bom que isso aconteça sobre movimentos, né, que lutam pela igualdade, né, pela equidade, né, pela igualdade, né, equidade, igualdade de todos os setores. A gente sabe que isso é muito difícil. Mas o Rawls, como um cara do direito, como um cara da justiça, o que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar ali que a balança ela é diversa. Você não tem como colocar todo mundo na mesma balança, no mesmo nível. Então, é um horizonte de diversidade. Um horizonte de diversidade tanto social quanto cultural. Né? Eu tenho um horizonte social, eu tenho um horizonte cultural. Você, aluno, tem um horizonte social, tem um horizonte cultural. Né? O cara que está lá no lixão catando coisas para comer ou para vender, ele tem um horizonte social, ele tem um horizonte cultural diferente. Tá? E aí, para o Rawls, é necessário um debate público, né, que equacione esses interesses. Porque não dá para a sociedade, a nível de justiça, fechar os olhos para isso, que as coisas são diferentes. Eu não vou nem entrar num patamar jurídico, porque não cabe, não tenho esse local de fala. Mas quando a gente pensa socialmente, né, quem é que está mais na prisão, por exemplo? Né? Preto pobre, como dizia Caetano Veloso, né? Preto pobre preto, né? Que está lá, é a grande maioria. Né? Então, é uma questão social? Sim, sim, é uma questão social. E é uma questão de diversidade? Sim. Tá? É uma questão de problemas governamentais, é uma discussão da atuação do Estado? Também. Tá? Isso envolve muita coisa. O Rawls estava dentro dessa discussão. Tá? E aí, ele fala que a equidade é uma distribuição, não necessariamente igualitária dos direitos, mas que busca um equilíbrio. Cara, o Rawls, ele vai viver numa sociedade americana, é claro que ele vai estar observando populações mais pobres e tudo mais, mas, por exemplo, o abismo social que é no Brasil, por exemplo, o mais rico para o mais pobre é uma questão muito gigantesca. Você não vê tanto isso nos países mais desenvolvidos, né? Você tem muitos ricos, você tem pobres, mas esse abismo social a nível de bens primários, que até o Rawls vai citar, eu acho que todo mundo tem que ter acesso aos bens primários, uma educação de qualidade, uma moradia de qualidade, lazer, né? Por mais que o cara seja pobre, o cara seja rico, esse equilíbrio ele precisa ser buscado. Esse equilíbrio precisa ser buscado, tá? Então, para o Rawls, essa é a questão da equidade, é uma questão do equilíbrio, tá? Uma questão do equilíbrio. E aí, ele propõe um princípio da diferença, no qual, se o indivíduo não possui acesso aos bens primários, como eu já citei, não há possibilidade de ele exigir a mesma cooperação social dele. Eu já comentei isso. Né? E a ideia de uma igualdade de oportunidades. Isso a gente tem debatido muito, e é muito legal que isso seja debatido, porque o cara que não tem as mesmas oportunidades, né? Não tem as mesmas... professor, eu conheço muita gente que veio do nada e cresceu. Cara, isso é minoria. Tá? A gente tem que pensar e entender o todo. Né? Então não dá para exigir a mesma cooperação social de um cara que não teve as mesmas oportunidades que o outro. Tá? Isso aí é muito complicado, né? A nível sociológico. Então, para a gente ter essa equidade, o Rawls mesmo fala, é impossível todo mundo ter as mesmas coisas. Tá? Mas, se o indivíduo possuir
o mínimo necessário para ele, né, ter uma vida digna, já é uma coisa muito boa, tá? E aí tudo isso passa por um debate social, tudo isso passa por ações governamentais e tudo mais, tá? O Rawls também cita, né, dentro da sua obra, uma coisa chamada de véu da ignorância, tá? O que seria esse véu da ignorância? Esse é um termo muito famoso do Rawls, é que na busca por uma democracia plena, né, ele define o corpo político, né, as pessoas que decidem a vida das outras pessoas, né, um juiz, um governante, eles têm que ser imparcial. Mas ninguém é imparcial. Eu não sou imparcial, você não é imparcial. Por exemplo, dá um exemplo bem típico aqui do professor. Eu sou muito Flamengo, muito. Tá? Desculpa quem não é, mas eu respeito, enfim. E quando alguém vai discutir futebol comigo, né, eu não tenho como ser imparcial. Né? Eu não tenho como ser imparcial. Porque, cara, eu vou olhar sempre pensando no bem do meu time, ou defender meu time. Né? Só que o Rawls fala que isso não pode acontecer com as pessoas que têm o comando da democracia. Né? Essas pessoas têm que ser imparcial. E aí eles têm que botar um véu da ignorância. Ó, eu desconheço tudo, eu vou agir de uma forma, tudo que está em mim eu tenho que tirar, né? E agir de uma forma o quê? Da lei, uma forma da justiça, uma forma da democracia, entendeu? Então, para que essas esferas públicas sejam pensando bem de todos e não em condições particulares. Se eu sou um político da bancada ruralista, eu não tenho que ser um político que só visa o rural. Eu tenho que ser um político que visa o povo. Se eu sou um político da bancada evangélica, não tem isso hoje, político da bancada não sei o quê, né? Enfim, para o Rawls, o cara que tem o poder de afetar a democracia, de usar a democracia, de interferir na vida do próximo, ele tem que ter esse véu da ignorância, porque só através disso, ele tirar todas as coisas que estão nas costas dele, ele vai conseguir olhar para o todo, né? Sem olhar para detalhes, para coisas que desviam o pensamento dele. Tá? Então, é claro que esse cara escreveu muito mais, é um gênio do direito. Só o cara dar aula em Harvard já é, né, o ápice da carreira acadêmica de qualquer um. Né? Enfim, ele era um cara que teve influências aí de muitos outros filósofos, sociólogos, e conseguiu colocar ali dentro de um pensamento jurídico, né, uma questão filosófica, pensando também numa construção de uma sociedade melhor. Tá? Então, o Rawls tem essa coisa do debate público, de trazer para o debate público os problemas, né? De entender que a sociedade é diversa, de entender que possa existir uma linha de equidade, de igualdade, mas que ela é quase que impossível de você atingir a nível de todo mundo ser igual. Ele sabe que isso não existe, ele sabe que as sociedades são desiguais. A ideia do Rawls é que você tenha dignidade, o necessário de boa qualidade, você receber as coisas primárias de boa qualidade, para que você viva uma vida digna. E quando ele joga isso para a justiça, ele fala, não, né, não dá para você cobrar de alguém uma coisa e de outro outra, sabendo que essas pessoas tiveram condições sociais, condições culturais diferentes. Tudo bem? É um grande filósofo, é um cara muito legal de ser observado, tá? É muito pouco provável que venha a cair mais do que outros, tá? Mas pode ser que essa questão de desigualdade social que a gente tem vivido hoje, essa questão de discurso, né, de minorias que a gente tem hoje com relação à igualdade,
né? Isso pode ser que venha até nível de redação, quem sabe. Tá bom? Então, entender o pensamento político do Rawls, o pensamento social do Rawls, o pensamento filosófico do Rawls é muito importante para a gente. Tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.